Olá, boa tarde a todos. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito de tópicos encontrados na obra Trivium da Miriam Joseph, né, que eu, porventura ainda não tenho abordado, e pelo que eu notei aqui nas minhas anotações anteriores, eu parei justamente na fase dos predicamentos, tal, dos predicáveis de Aristóteles, e acredito que a gente possa continuar a tratar desses assuntos no novo tópico do livro dela, chamado Frases e Proposições, né? Pois então, vou começar a falar desse tópico a partir de agora, para a gente já poder avançar para outros, né? Que é abordado pela autora no decorrer da sua obra. Então, pessoal, nessa questão das frases e das proposições, a gente tem que prestar atenção numa série de aspectos, né? A respeito do modo como a lógica se relaciona com a gramática, especialmente no que diz respeito à maneira mais adequada de você representar proposições através de símbolos gramaticais, né? Tem um bocado de aspectos dessa questão que temos que estar bastante atentos para não cometermos equívocos, né? Nem no ato de se representar proposições através de símbolos gramaticais e muito menos no nosso esforço de tentar interpretar porventura frases, né, que contenham proposições simbolizadas por outras pessoas e não por nós mesmos, né? A primeira faceta desse problema que a gente tem que prestar bastante atenção é a questão do tipo de frase que deve ser utilizada por nós para se representar proposições. Ou seja, a gente tem que ter uma distinção bem clara do tipo de frase que devemos usar e o tipo de frase que não devemos usar para se expressar proposições. E se tratando de lógica, o único tipo de estrutura frasal que se enquadra nos propósitos da lógica é a frase de tipo declarativo, né? E isso se deve ao seguinte fator, porque toda proposição é obviamente uma declaração e toda proposição, além de ser uma declaração, ela tem que ser provida de valor, ou seja, ela tem que ser ou verdadeira ou falsa. E somente uma frase gramatical de tipo declarativo pode nos servir de instrumento simbólico para representarmos esse tipo de estrutura lógica, né? Ou seja, qualquer tipo de outra frase da gramática já não serve para a gente expressar proposições. Por exemplo, se você for pensar em utilizar uma frase não declarativa, como ordem, prece, desejo, uma pergunta, uma exclamação, você já não deve, digamos assim, apelar para esse tipo de procedimento. Você deve mudar o seu tipo de frase para que ela expresse de forma óbvia uma declaração. Ou seja, você tem que afirmar alguma coisa e ao mesmo tempo usar uma frase típica de afirmação, que nesse caso é uma frase de tipo declarativo, né? E por mais que, por exemplo, as outras frases tenham lá, as outras estruturas frasais tenham lá seu grau de importância no estudo da gramática, já no campo da lógica não se tem importância nenhuma. Ou seja, o único tipo de frase que tem alguma importância, algum relevo no estudo da lógica, é exclusivamente a frase de tipo declarativo. Portanto, toda vez que vocês estiverem lidando com lógica, ou alguém estiver falando de lógica para vocês, sabe que para representar proposições dentro da lógica, só a frase de tipo declarativo é que deve ser empregada. O resto já nem serve para o assunto. Uma outra razão pela qual a frase declarativa é tão apropriada para o estudo da lógica e para se representar proposições se deve ao fato de que a própria constituição da frase declarativa, especialmente da frase declarativa de tipo simples, que ela é feita por exemplo, seja ela uma frase explícita ou implícita, né? Ela sempre tem um sujeito, né? Uma cópula e um complemento subjetivo, que em termos gramaticais são os instrumentos perfeitos para você simbolizar uma proposição lógica que essencialmente, como eu já tinha dito nos vídeos anteriores,
composta de sujeito, cópula e predicado, né? De forma consequente, todo tipo de frase declarativa ela pode representar ou uma só proposição ou uma lista delas, né? Isso é uma coisa que inclusive vocês têm que prestar bastante atenção, porque às vezes você está lidando com a frase um pouco maior e você não presta atenção na estrutura lógica subentendida na frase, e pode ser que você se equivoque um pouco a respeito da quantidade de proposições que existem dentro dela. Mas com o tempo, quando vocês forem pegando esses detalhes a respeito da lógica e eventualmente estudando frases e proposições alheias, né, vocês aos poucos vão capturando todos esses detalhes. Especialmente quando vocês passarem a empregar técnicas da lógica para expressar suas próprias ideias. Um outro aspecto importante também, ao qual vocês devem prestar atenção, é sobre o tipo de proposição que vocês pretendem representar de forma gramatical e o tipo de estrutura gramatical que seria, nesse caso, mais adequada para a sua formulação verbal. No caso, por exemplo, das proposições de tipo geral, você só pode simbolizá-la através de uma frase cujo sujeito seja sempre o nome comum ou uma descrição geral. Vocês têm que lembrar sempre desses detalhes. Mas isso é coisa que no decorrer da prática vocês vão, de acordo com o avançar de vocês no uso prático da lógica, vocês vão se tornando mais capacitados para se lidar com essa questão. Isso se deve ao seguinte fator, é que o nome comum, uma descrição geral, para simbolizar algum tipo de essência da estrutura da realidade, ela tem que expressar alguma coisa que seja realmente possível, né? Ou seja, alguma coisa que realmente exista ou possa existir. Pois o contrário, elas não estariam expressando um termo, né? Que, conforme eu já tinha dito em capítulos anteriores aí, o termo é uma espécie de palavra usada para se dar uma ideia de alguma realidade, né? A qual essa palavra se refira, né? Para ser mais simples, né? Ou seja, a sua proposição ela tem que expressar uma realidade ou a realidade da forma mais próxima possível, né? Ou seja, sua proposição não deve expressar nada que esteja fora do campo das possibilidades, né? Da realidade da vida, né? Por assim dizer. Fora que toda proposição é sempre constituída de sujeito, cópula e predicado, e para cada um desses elementos a gente tem que ter um termo que se refira ao modo como os três se encontram interligados dentro da própria estrutura da realidade. E se não houver esses três termos, digamos assim, cingidos dentro da sua proposição, tal como esses objetos existam na estrutura da realidade, a proposição ficará desprovida de valor, ou seja, não vai ser algo nem possível, nem não vai ser algo possível e por conseguinte algo passível de se ter procedência ou improcedência, né? Ou seja, de se ser verdadeiro e de se ser falso. Já no caso das proposições de tipo categórica, né, e empírica, né, vocês devem se ater à seguinte regra, né, vocês devem simbolizá-las, usá-las uma frase, perdão, cujo sujeito seja sempre um nome próprio ou uma descrição empírica, né. E assim como no tópico anterior, existe um pré-requisito para uma proposição de tipo categórico empírico, categórica empírica, ser representada através de uma frase declarativa, né? Ou seja, elas têm que simbolizar uma relação entre termos, né, cujo referente ontológico, isto é, na estrutura da realidade, sejam de fato essências, por assim dizer, que se coadunam com o conceito de indivíduo, né, que eu já abordei bem nos vídeos iniciais, ou com o conceito de agregado, né, existentes, sejam no presente, sejam no passado, sejam de fato ou em ficção. Pois, do contrário, elas não vão expressar termos, né, ou seja, não serão palavras que estariam sendo empregadas para se referir
a um objeto real e existente, né? E por conseguinte seria desprovida de valor. E um tópico final aqui que ela aborda, que é muito importante a respeito de proposições, é que a frase que simboliza uma proposição, apesar dela poder ser ambígua em lógica, ela não pode ter um significado que seja ambíguo, né? Aí vocês devem prestar bastante atenção nas proposições que vocês estão formando nos seus estudos de lógica ou em assuntos pelos quais vocês estão tentando investigar de maneira lógica e racional, que vocês devem tentar expressar-se através de proposições que tenham um significado bastante explícito, claro, né? Que seja unívoco, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar a tratar do resto dos assuntos, a respeito dos quais a obra da Miriam Joseph aborda, tal. E aguardo vocês aí nos próximos vídeos, tá? Um abraço a todos, até o próximo.